E se um texto de, sei lá, 2000 anos de idade tivesse um mapa para a gente conseguir navegar no caos da vida moderna? Parece loucura, né? Mas hoje a gente vai mergulhar numa sabedoria antiga que, olha, é surpreendente como ela oferece uma estrutura, uma base sólida para os nossos desafios de hoje. Vamos ver como é que esses ensinamentos milenares ainda fazem tanto sentido. Então, para começar, vamos pensar numa coisa. O que é que perturba de verdade? Sabe, aquilo que tira a paz de espírito, o sono? Essa pergunta, que parece simples, é o ponto de partida de tudo. É o que torna essa filosofia antiga uma coisa super pessoal e relevante para a vida de qualquer um hoje. E olha só a primeira grande sacada que esse texto traz. É uma virada de chave mesmo. A fonte da nossa agitação e, o mais importante, a solução para ela não está lá fora, no mundo, está aqui dentro, dentro da gente. Essa ideia de olhar de dentro para fora, essa é a chave para ter uma vida mais tranquila. Bom, e o nosso caminho hoje vai ser o seguinte: a gente vai passar pelo princípio que guia tudo, depois vamos entender a natureza da injustiça, falar sobre o nosso guia interior, como a gente lida com as outras pessoas e, por fim, como aceitar a mudança. Então, vamos lá. O primeiro passo é entender a ideia central dessa filosofia. É a seguinte: existe uma ordem universal, uma lógica em tudo, e a gente pode escolher, a gente tem a escolha, de viver em harmonia com ela. O texto chama essa ordem de natureza do conjunto universal. E calma, isso não é só sobre árvores e rios, não. É muito mais que isso. Pensa na estrutura racional do universo inteiro, da qual a gente é uma pecinha. É tipo a lógica fundamental que rege tudo que existe. E aí, essa filosofia nos mostra que existem basicamente dois caminhos, né? De um lado, a gente pode alinhar o que a gente faz com essa ordem universal, sabe? Agir para o bem de todo mundo, aceitar o fluxo da vida, como se estivesse nadando a favor da correnteza. Do outro lado, a gente pode lutar contra essa correnteza. E isso, sem dúvida, vai gerar um conflito interno danado. No fim das contas, a escolha entre esses dois caminhos é o que vai definir a nossa paz. Ok, beleza, viver em harmonia é o ideal. Mas e quando a gente age contra essa natureza? O que acontece? Bom, a resposta para isso está no conceito de injustiça. E essa filosofia diz que a injustiça é a raiz de todo o nosso desequilíbrio. E olha que interessante, a injustiça aqui não é só um mal que a gente faz para os outros. É, antes de qualquer coisa, uma ferida que a gente abre em nós mesmos. É auto-infligida. Cada vez que a gente age contra essa ordem natural, a gente está corroendo o nosso próprio caráter, está se afastando da tranquilidade. E essa injustiça pode aparecer de duas maneiras. Não é só sobre as coisas ruins que a gente faz, as ações. É também sobre o que a gente deixa de fazer, a omissão. Sabe, quando a gente tem a chance de agir para o bem de todo mundo e simplesmente não faz. Vamos ver uns exemplos práticos de como a gente cria essa confusão interna. Mentir, isso vai contra a natureza da verdade. Correr atrás de prazer o tempo todo como se fosse a única coisa boa. Fugir de qualquer dificuldade como se fosse a pior coisa do mundo. Tudo isso é brigar com a natureza das coisas, que no fundo é neutra. É a gente que fica colocando a etiqueta de bom ou ruim naquilo que simplesmente é. Ok, a gente já entendeu o problema. Agora, qual é a solução? A filosofia aponta para um lugar onde a gente tem controle absoluto. Pensa numa fortaleza interna que nada nem ninguém pode invadir. A nossa própria mente. A nossa capacidade de pensar, de raciocinar. E o texto dá uma ordem, assim, bem direta e poderosa. A nossa principal missão na vida é proteger e cultivar essa capacidade de raciocinar. Esse é nosso guia interior. É a ferramenta mais importante que a gente tem para navegar por essa vida. E para que serve esse guia? A função dele é super clara. É ele que nos dá o poder de controlar nossos impulsos, de agir com integridade e, o mais importante de tudo, de interpretar o que acontece do jeito certo. Lembra daquela citação lá do começo? É exatamente isso. É o guia interior que joga fora os problemas, porque ele entende que os problemas nascem dos nossos próprios julgamentos. Gente, esse ponto aqui é um dos mais cruciais. Pensa assim, as coisas que acontecem lá fora são neutras. Elas simplesmente acontecem. Aquele comentário chato na rede social não é ruim por si só. Aquele projeto que foi adiado não é uma tragédia. São só eventos. Quem carimba isso como bom ou ruim é a nossa razão, o nosso guia interior. E é esse carimbo, esse julgamento, que causa o nosso sofrimento.
não o evento em si. Tá legal. Uma vez que esse guia interior tá afiado, tá bem ajustado, como é que isso muda a nossa relação com as outras pessoas? Especialmente naquelas situações mais difíceis, sabe? Pois é, a filosofia também tem uma resposta bem prática para esse desafio. O texto basicamente nos dá um passo a passo. A proposta é a seguinte: em vez de reagir na hora ao insulto, por exemplo, tenta entender de onde ele veio. Muitas vezes vem da ignorância, da dor da outra pessoa, e a reflexão final é matadora. Se a gente já espera que algumas pessoas ajam de certa forma, por que ficar surpreso quando elas agem? No fim das contas, a responsabilidade pela nossa paz é sempre nossa. E segundo essa filosofia, a nossa disposição natural como seres humanos é de sermos úteis uns aos outros. A gente tem a capacidade de ensinar, de educar. E se isso não for possível, a gente ainda pode agir com benevolência, sem deixar que a ignorância do outro invada a nossa fortaleza interna. Muito bem, agora a gente chegou no teste final, o chefão da fase. Como é que a gente aplica toda essa lógica para as coisas mais difíceis e inevitáveis da vida? A mudança, a perda e a própria morte. A resposta vira nossa perspectiva de cabeça para baixo. Perder algo ou alguém não é o fim, é só uma transformação. É parte do ciclo do universo que permite que coisas novas possam aparecer. A própria natureza, diz o texto, se alegra com esse fluxo constante de mudança. É como se a vida fosse uma série de pequenas mortes, ou transformações, né? A infância morre e dá lugar para a juventude. A juventude morre para a vida adulta começar. Se a gente olha por esse lado, a morte do corpo deixa de ser esse evento bizarro e assustador. Ela vira só mais um passo num processo que a gente já conhece muito bem. A conclusão lógica é simples. Se a morte faz parte da ordem natural das coisas, brigar com ela é o mesmo que brigar com o universo inteiro. Então, a atitude mais racional que a gente pode ter é aceitar. Aceitar como mais uma parte natural da vida, assim como nascer ou envelhecer. E para terminar, não tem uma conclusão bonitinha. Tem um chamado para a ação. Porque essa filosofia não é para ficar só no estudo, é para ser vivida. A pergunta que fica não é sobre o que passou ou o que virá, é sobre o agora, este exato momento. O que a nossa razão, o que o bem comum exige de nós, aqui e agora? A resposta para essa pergunta, esse é o caminho.